Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos os irmãos e amigos aqui do nosso canal. Passando aqui para deixar uma palavra para vocês aqui no livro de Daniel, glórias a Deus, no capítulo 3. E eu vou ler, irmãos, do 23 ao 25, que diz assim: glória a Deus. E estes três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: Não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei. Respondeu e disse: Eu, porém, vejo quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Irmãos, essa história é uma história linda, maravilhosa. Não dá para contar aqui em um vídeo que muitas das vezes não chega nem 15 minutos. Mas eu quero falar aqui só dessa passagem aqui, onde esses três jovens servos do Deus Altíssimo, né, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles receberam uma ordem, aleluias. Eu digo eles porque eles estavam, né, entre o povo ali, que receberam ordem, né, do rei Nabucodonosor, para que quando ouvissem o som de todos os instrumentos, se prostrarem diante de uma estátua de ouro que o rei tinha criado, né, pessoal? Só que, quando isto aconteceu, Sadraque, Mesaque e Abednego não obedeceu essa ordem. Por que que eles não obedeceram? Porque eles sabiam o Deus que eles serviam, que é o Deus Todo-Poderoso. E o rei, sabendo disso, que quando todos se prostraram, mas menos Sadraque, Mesaque e Abednego, né? O rei não gostou, ficou muito irado, mandou chamar e começou a interrogar, né? Mas aí, meus irmãos, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tinham convicção do Deus que eles serviam, né? Louvado seja Deus. E aqui no 15 diz assim: Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífano, da guitarra, da harpa, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz? Bom é, mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha só, irmãos, nesse finalzinho aqui desse versículo, eu costumo dizer que o rei, na hora que ele falou assim, e quem é o Deus que poderá livrar das minhas mãos, né? Aqui foi na hora que o rei, ele interrogou eles, né? Porque eles não se prostraram, eles não obedeceram à ordem do rei. Então o rei ele fez aqui como se fosse um desafio. Mas só que o rei esqueceu que ele não estava desafiando Sadraque, Mesaque e Abednego, ele estava desafiando o Todo-Poderoso, o Deus que Sadraque, Mesaque e Abednego servia, né? Então quando ele falou aqui no finalzinho, quem era o Deus que poderia livrar Sadraque, Mesaque e Abednego das mãos dele, os jovens servos de Deus, irmãos, glórias a Deus, eles vieram assim com uma resposta convicta, né? E responderam assim. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram, aqui já é no 16, irmãos. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Meus irmãos, que resposta convicta. Por que que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles responderam assim? Não necessitamos, né, te responder sobre este negócio, porque eles sabiam que o Deus que eles serviam, ia pelejar por eles e ia guardar. Acontecesse o que acontecesse, o Deus soberano, ele se responsabilizaria por eles. Por isso que eles estavam confiantes. E o que eu quero dizer, trazendo para nós, meus irmãos, diante das nossas lutas, diante das provações,
de muitas coisas que no dia a dia eh, acontece que muitas das vezes a gente se depara com situações que nos deixa frustrado, que até parece ser uma fornalha de fogo, né? Então eu quero falar para você que você tem que ter, aleluias, essas respostas convictas para falar para as suas, para as suas adversidades, seus momentos difíceis, de limitações, aleluias, e dizer: não sou eu. Glórias a Deus que vou pelejar, não sou eu que vou lutar, mas o Deus que eu sirvo sim vai lutar por mim. E aí quando você perceber, você vai ser vitorioso, né? Não vai te acontecer dano nenhum, como fala aqui, glórias a Deus, louvado seja o nome de Jesus. No 24 diz assim: Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Do fogo? Responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei. Meus irmãos, quando Sadraque e Mesaque foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente, aqueles homens, glórias a Deus, que que lançaram eles dentro do fogo, ali por ordem do rei, irmãos, eles foram mortos pelo calor da fornalha. Vejam só como estava quente, porque a fornalha, ela foi aquecida 7 vezes mais, diz a Bíblia, porque o rei ele ficou muito furioso, furioso porque Sadraque e Mesaque não quis obedecer, né, às ordens dele, então ele mandou que aquecesse a fornalha 7 vezes mais, e o calor era tão forte, irmãos, era tão fortes, aleluias, que aqueles homens que estavam ali, aqueles que ataram Sadraque, Mesaque e Abednego, glórias a Deus, e jogaram na fornalha, eles foram mortos pelo calor. Mas com Sadraque, Mesaque e Abednego não aconteceu nada. Sabe por quê? Quem era o quarto homem, glórias a Deus, que o próprio rei contemplou? Era o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, irmãos, que estava ali passeando com eles, com os seus servos, dentro da fornalha de fogo ardente. Então eu quero falar para você que isso não é diferente conosco, né? Trazendo para os nossos dias atuais, para a nossa trajetória, a nossa caminhada cristã aqui com Deus, irmãos. Muitas fornalhas de fogo, aleluias, são colocadas diante de nós, ou aliás, nós somos colocados muitas das vezes próximo de várias fornalhas de fogo, em todos os sentidos, né? Por que isto acontece? Para provar, é Deus querendo provar a nossa fé, é Deus querendo revelar para nós a sua soberania, é Deus querendo mostrar quem é que manda, quem é que faz, né? Porque nós sabemos, irmãos, que se ele fizer, ele é Deus, se ele não fizer, ele continua sendo Deus, ele não precisa, meus irmãos, aleluias, da opinião de ninguém, ele não precisa da assinatura de ninguém, ele faz como ele quer. Então, essas coisas ele permitiu na vida dos nossos irmãos passados, dos personagens aqui da palavra de Deus, e continua permitindo conosco, de uma forma diferente, né, para mostrar para nós que ele é Deus, que ele está conosco, que ele passeia conosco no meio do fogo, seja qual for o tipo de fornalha que você está passando, o Senhor está contigo aí. Se for fornalha da enfermidade, o Senhor está passando contigo dentro dessa fornalha. Se for fornalha, aleluias, de contendas no meio da família, o Senhor está passeando contigo dentro desta fornalha. Se for uma fornalha de uma luta terrível, uma porta fechada, o Senhor está contigo. O Senhor passa contigo dentro dessa fornalha, tu serás vitorioso. Não temas. O Senhor, ele quer tão somente que você reconheça a soberania dele, que você reconheça a sua pequenez diante dele e saiba que ele é o grande, ele é o maior, ele é o todo-poderoso, ele é aquele que faz o impossível acontecer. Aleluias, ele faz o inexistente existir para te dar vitória. Ele passeia contigo neste fogo, nessa fornalha, nesse deserto. Não precisa temer, não precisa se preocupar. Assim como o quarto homem, aleluias, que era o Deus Todo-Poderoso, estava com Sadraque, Mesaque e Abednego naquela fornalha de fogo ardente e nada aconteceu. Glórias a Deus com Sadraque, Mesaque e Abednego. E isto acontecerá também com você. Deus é contigo, nada vai acontecer contigo, o Senhor está te guardando. Eu costumo dizer que prova não mata o servo de Deus, prova é para nos ensinar. E se ele te colocar em qualquer prova, saiba que ele não vai dar nenhuma prova além das tuas forças. Ele estará contigo, te dando vitória.
e tu serás vitorioso. Fique com esta palavra e saiba que nenhum mal, nada, glórias a Deus, assim como nenhum fio de cabelo de Sadraque e Mesaque foram queimados, nada, irmãos, foram destruídos pelo fogo, que já tinha sido aquecido 7 vezes mais. Olha só como estava quente, a ponto de ter matado aqueles homens que estavam ali próximo da fornalha. Irmãos, nada vai acontecer contigo também. Continue crendo em Deus, permaneça sempre na sua humildade, aleluia, reconhecendo que você não é nada sem Deus. Se não for a misericórdia de Deus na minha vida e na sua vida, nada acontece. Deus te abençoe, fique com esta palavra, aleluias. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe, deixe seu like, ative o sininho das notificações, deixa Deus te usar. E não esqueça de ir lá em vídeos curtos e curtir também lá os nossos conteúdos sobre algumas receitas caseiras. Como eu já falei, eu piloto fogão de vez em quando a minha esposa não tem tempo de estar na cozinha, que eu tenho tempo também, eu vou lá, faço uma comidinha pra gente e acabo gravando um vídeo curto e postando lá para deixar algumas dicas aí, dicas nordestinas aí, né? Pois eu sou baiano, então nós temos umas dicas legais aí para quem gosta de comida nordestina. Deus abençoe vocês, fique na paz do Senhor Jesus, um forte abraço para você.